Vamos conhecer o ranking das seguradoras no seguro RC Profissional. Se você viu o vídeo de J&O, talvez você fique um pouco decepcionado com o tamanho do crescimento de RC Profissional, mas foi um crescimento excelente também comparado com o crescimento econômico do país. Como eu falei no outro vídeo, o Brasil cresceu, o PIB, cresceu 1,1% em 2019 e o seguro de RC profissional cresceu 9%, então tá excelente, né? Quais segmentos cresceram 9% no ano de 2019? E assim como eu comentei referente a outro produto, o RC profissional também é um produto que ainda tem muito que crescer. A maioria dos prestadores de serviços não conhece, não o contratam. A maioria das empresas também não contratam. Então, é um mercado ainda muito pequeno perto do que ele pode atingir. Vamos aos números. Em 2018, o valor total de produção desse ramo era 365 milhões, subiu para 399. A Chubb manteve a liderança. A Chubb, como eu já comentei, ela é a união de 3 companhias seguradoras, né? Ela comprou a produção do Itaú, na época Itaú Seguros, comprou também, aqui na verdade era a Ace, né, que comprou o Itaú, que comprou a Chubb e que ficou com o nome Chubb, então são 3 seguradoras, mas isso já faz alguns anos, então o mérito total da Chubb de manter essa liderança. Como vocês podem perceber, ao contrário do J&O, a concentração não é tão grande. Apesar da Chubb aqui ter mais de 20% do mercado, ela não tem mais de 1/3 como ela tem no J&O. E também, como eu comentei no J&O, 3 companhias tinham 2/3 do mercado. Aqui não acontece isso, né? Ainda tem uma concentração grande também, mas é um pouquinho mais pulverizado. Isso porque o seguro de RC profissional, o J&O tá maior, né? Tá 600 milhões mais ou menos a produção, aí vamos arredondar, o RC profissional tem 400 milhões. Só que em número de apólices emitidas, o RC profissional tem muito mais apólice emitida. Por quê? O ticket médio do J&O é maior. O J&O, empresas maiores contratam J&O, empresas públicas que têm altíssimos prêmios contratam J&O. Então, tem segurado que apenas um segurado paga 15 milhões de prêmio, 10 milhões de prêmio. Então, isso causa um grande impacto, né? Um segurado corresponde a 5% do mercado, né? No RC profissional isso não acontece. No RC profissional a gente não tem uma apólice de 20 milhões de reais, a gente não tem uma apólice de 5 milhões de reais. Não sei qual é a maior apólice, mas assim, deve ter no máximo 5 apólices que ultrapassam 1 milhão e todas as demais são de valores baixos, né? Tem apólices de 100 mil, 200 mil, mas não é a maioria, é a exceção. Então, o ticket médio é bem menor, então tem muito mais apólice de RC profissional do que de J&O. Isso também mostra que tem mais corretores atuando nessa área do que no J&O. J&O, as corretoras maiores acabam tendo uma produção mais relevante e o RC profissional é mais pulverizado. Então, tem vários corretores menores, que às vezes tem 1, 2, 3, 5 apólices de RC profissional. E muitos deles atendem demandas específicas. Então, é o cliente dele, que é de uma outra carteira, de um outro ramo, que de repente tem essa exigência, ouviu falar do seguro, acha interessante, demanda a contratação e o corretor tem poucas apólices pontuais. Então, falta capacitação para ele se sentir seguro e ele vê que ele tem vários clientes ali na carteira dele que ele também deveria oferecer o RC profissional para protegê-los desse risco. Então, é um produto que tem muita oportunidade de crescimento e eu acho até que como os corretores já têm muitos desses clientes, é até mais fácil do que o J&O, né? Apesar do J&O ter, assim, eu diria que cada um tem suas vantagens em relação à facilidade de vender o produto, né? Mas o RC profissional, como ele tem também para pessoa física e tal, então o número de clientes que você pode oferecer é maior do que o J&O, mesmo tendo a questão do médio mercado, tem muitas empresas, mas se a gente pensar o número de empresas que tem numa cidade e o número de profissionais liberais, empresas prestadoras de serviço, esse número aqui é bem maior. Até porque o RC profissional também, a maioria das seguradoras não tem um faturamento mínimo para oferecer a pólice, né, para aceitar o risco. Então, tem seguradora que faz para a empresa que fatura 100 mil reais por ano. Já o J&O normalmente é 1 milhão de total de ativos, ou de faturamento, enfim. Então, tem um corte no J&O.
No RC profissional, não. Então, é praticamente um produto para todas as empresas prestadoras de serviço que tem uma prestação de serviço qualificada e também para todos os profissionais liberais. Aí vai depender, tem empresa que faz PF, tem empresa que faz PFPJ, tem empresa que faz PJ, enfim. Voltando aos números. Aqui, como eu falei, a Chubb é líder de mercado. A Argo é uma das poucas que caiu um pouquinho a produção, né, de 2018 para 2019. Tinha 56 milhões, caiu para 55. Às vezes pode ser algumas apólices grandes, enfim. A Berkeley cresceu um pouquinho só. A Unimed cresceu bastante, né, de 29 milhões foi para 38. A Zurich também estagnou. A Mafre também cresceu um pouco. A AXA tem aquela parceria com a Excel, eu não sei exatamente como funciona, mas ela também cresceu. A Excelsior é praticamente igual. Uma coisa muito importante que as pessoas me perguntam sempre, né? Sobre os números de RC profissional. Qual o tamanho hoje do mercado de RC profissional para advogado, para médico, para engenheiro, para PJ, para PF? Essas informações não são passadas com esse nível de detalhamento para a SUSEP. Então, a SUSEP recebe o número do ramo, não tem um número por profissional, infelizmente, que seria muito interessante a gente ter acesso a esses números, né? Até para saber o tamanho do mercado, o que já foi mais explorado, o que menos. Mas, enfim, na dúvida, pode explorar tudo, pode começar pela profissão que você tiver mais clientes, mais afinidade, porque, com certeza, a maioria desconhece o produto. O que a gente consegue ver, e só falando sobre isso, e cada seguradora tem mais produção, às vezes, em uma atividade profissional. Então, tem seguradora que tem muito advogado, tem seguradora que tem mais foco em engenheiro, tem seguradora que tem muito miscelâneos, e tem seguradora que só faz da área da saúde. Tem algumas seguradoras que fazem tudo e a área da saúde também, mas tem seguradora que só faz a área da saúde. Então, dá pra gente ter noção de um número. Olha, a Unimed e a Mafre só fazem a área da saúde. Então, vendo aqui que a Unimed tem 38 milhões e a Mafre tem 25, então aqui a gente tem aproximadamente 63 milhões dessas seguradoras só fazem a área da saúde. Mas a Chubb também, dentro desses 72 milhões, tem saúde, que no caso é médico, enfim, e os demais profissionais da área da saúde. A Argo também tem, a Fator também tem, a Excelsior tem, a Porto tem. Então, a Aruana também é só da área da saúde, então põe mais aí 641 mil, então vamos arredondar aí 64 milhões. Então, a gente pode aqui dizer que pelo menos 30% desse número aqui é da área da saúde, né? Por conta de tudo isso que tá por essas companhias. E uma coisa que é bem interessante, a Unimed começou a operação em 2014, mais ou menos. Aqui, então, são 5 anos, né? 5, 6 anos. Então, veja que em 5, 6 anos ela passou a ser a quarta do mercado, né? Ela, inclusive, passou a Zurich, né? Antes ela estava... não, ela já estava na frente da Zurich. Ela passou a IG. A IG que caiu um pouco, mas deve ser por conta da parceria com a Porto, né, e tal. Então, vejam que, olha, uma seguradora só trabalhando com RC profissional para a área da saúde está em quarto lugar de market share. Então, vejam como a área da saúde é uma área que tem um potencial muito grande de crescimento. Por quê? Eu falo que o argumento de venda é muito fácil, você não precisa nem mostrar o risco praticamente para o segurado, ele já sabe do risco que ele tem. Você só precisa mostrar que existe uma pólice para proteger e tomar um pouco de cuidado na abordagem, né? Não chega falando, você pode errar, não sei o que, não, você está sujeito à reclamação, mesmo que você não erre, tem um conformismo e tal. Então, para profissionais da área da saúde, é mais fácil, né, deles terem essa sensibilidade ao risco. Apesar de alguns negarem, né, alguns mais antigos, às vezes negarem que existe o risco, mas no geral é mais fácil. E aqui eu pontuo também algumas seguradoras que cresceram bastante. A Porto iniciou a operação há pouco tempo, né, ela tinha 238 mil reais e subiu para 10 milhões de reais. Cresceu bastante. Tem também a questão da parceria com a IG, mas enfim, cresceu bastante.
E temos 3 seguradoras novas, né, que não apareciam em 2018 e já aparecem no ranking de 2019. A Star, a Aruana, que é só da área da saúde, e a Easy. Vamos ver como que elas vão se comportar em 2020, né? Vamos aguardar os números. E vejam que nós temos 22 companhias no RC profissional. Então, antes eram 20, agora nós temos 22. A Traveler saiu do mercado, então, na verdade, a gente tem 21, né? Antes eram 19, agora são 21. E uma coisa que até eu quis trazer esse ranking, porque quantos corretores me perguntam de, que seguradora, né? Quem aceita RC profissional, quem faz RC profissional e tudo mais, os corretores costumam lembrar muito as 5 maiores seguradoras em produção. Mas, gente, nós temos 21 seguradoras, tá? Então, vamos abrir a cabeça, né? E é o que eu falo, quem tá ali na frente, né? Quem tem a maior parte do mercado, às vezes acaba seguindo o guia de subscrição mais ao pé da letra, tem menos flexibilidade, né? Porque já tem ali um mercado conquistado, ela tem que fazer a gestão da carteira, tomar cuidado com a sinistralidade. E as seguradoras que querem ganhar mercado têm de ter mais exceções, de abrir mais exceções para conseguir ganhar cliente, né? Então, se elas competirem de igual para igual com as que já têm um mercado maior, fica mais difícil delas entrarem em determinada corretora, em determinada região. Então, elas acabam, pelo o que seria, né, a tendência, ser mais flexíveis. Pode ter exceções, mas no geral a regra de negócio é essa, né? Se eu quero ganhar mercado, eu tenho que ceder mais, eu tenho que fazer coisas que o líder às vezes não faz. Então, vamos abrir a cabeça e ver todas as seguradoras, se cadastrar em várias seguradoras, não ficar focado só nas maiores. Vocês já devem, quem me acompanha, ver os comparativos, sabe que não é porque são as maiores, são as líderes de mercado que têm os melhores produtos. Então, elas têm pontos positivos e pontos negativos também, assim como as que estão começando, têm pontos positivos e pontos negativos. Então, precisa avaliar qual é o melhor produto para cada perfil de risco. E o fato dela ser uma das 5 maiores não quer dizer que ela tem o melhor produto, tá? Quem acompanha sabe que isso não quer dizer mesmo. Nesse ponto ali, a maioria está em pé de igualdade. Então, esse foi o ranking de 2019 das seguradoras. É um mercado que todo ano cresce, independente do cenário econômico brasileiro, independente do cenário macro, todo ano cresce sempre acima do crescimento do PIB. Então, vale a pena investir. Quem trabalha muito com risco de engenharia, com obra, às vezes fica sujeito, como está a economia no país, principalmente para prêmios maiores, né, que depende do investimento em infraestrutura, e esse é um mercado que é menos impactado pela crise e cresce até durante as crises econômicas. Então, se você não trabalha com RC profissional, já perdeu aí muito tempo. Comece agora, veja a sua carteira, veja todos os profissionais liberais, as empresas prestadoras de serviço e conversem com eles, alerte sobre o risco, apresente uma cotação e eles vão ver que o prêmio comparado à proteção que eles vão ter vale o investimento. Começa agora a trabalhar com RC profissional e você que já trabalha, continua, porque a tendência é de crescer muito mais.